vai É, trazer uma dica, né, Jack, sobre um sensor, sobre um componente que tem gente que fala, né? Inclusive, o cliente aí que a gente atendeu no suporte, né? Falou que é um sensor que ele nunca pegou defeito, né? exatamente. Então, esse é mais um caso aí de diagnóstico assertivo, né? Uhum, Então tem que conhecer bem certinho como funciona o sinal, como funciona o funcionamento do sensor, né? Porque muitas pessoas dizem que isso aqui não é um sintoma que acontece numa falha de sensor de detonação, mas hoje a gente vai ver o que realmente está acontecendo aí. Nesse caso aqui a gente pegou uma Meriva aqui no suporte, uma uhum, Meriva 2003, centralzinha Multec H, aham, e a princípio o cliente ele entrou no chat informando, né, que ele estava com um código de falha P0325, que é a aham, falha no circuito elétrico do sensor de detonação, né? Porém ele estava gerando um sintoma bem estranho. E justamente foi essa a dúvida do cliente, né? Porque o veículo ele não passava dos 4.000 giros, ele limitava nessa rotação e, consequentemente, ele abria o código de falha, ele gerava o código de falha via scanner e acendia a luz no painel da injeção, né? uhum. Nesse caso aqui foi nessa Meriva. Porém, esse caso de sensor de detonação, falha de circuito elétrico, sensor de detonação, ele está bem recorrente aqui no suporte. Para falar a verdade, da semana passada para cá, aqui no modo geral, eu acho que caiu uns 4 casos, Léo, desse código de falha, né? Sim, a gente Então, tava conversando ali até não mesmo em outras linhas, né, Jack? A gente tava conversando ali entre a exatamente, gente não só ali, do Meriva, né? da Chevrolet. Por exemplo, semana passada eu peguei num Corsa Classic 2010, é uma outra central. Uhum. O outro atendente aqui pegou também de um Honda Civic, e a gente também teve casos de Gol. Então, não somente ao Chevrolet, mas de modo geral, né, quando ocorre essa falha, para a gente ficar bem atento aí o que pode ser feito aí de É. diagnóstico, né, para não É precisar porque trocar assim, ó, peças em vão, né? tirando ali a brincadeira que a gente faz, né? Realmente, pela experiência que a gente tem, e até pessoas mais experientes ainda que nós, né, Jack? Sempre falam Sim, que esse sensor não dá falha nunca. Nunca dá defeito no sensor de detonação. Nunca peguei defeito no sensor de detonação. E realmente chamou a nossa atenção, o pessoal ficou curioso, porque a recorrência de falhas que começaram a aparecer no suporte técnico, né, referente a esse P0325 e defeito mesmo no sensor de detonação, deixou o pessoal curioso, né? Ficou instigado aí, né, Jack? exatamente. E até interessante, né? Que quando aparece uma falha, começa a aparecer um monte de recorrência, né? Uma atrás da outra, né? A gente brinca que quando aparece um, vem tudo atrás do outro. Exatamente. Daí o que que aconteceu, né? Voltando lá ao diagnóstico da falha, aí como é recorrente também uma falha de chicote elétrico, normalmente a gente pede, né, primeiramente para verificar chicote elétrico e tal, né, verificar a integridade do chicote entre o sensor e a central, né? Então a gente analisando ali o que que poderia ser, né? Eu fui orientando o cliente ali através do chat. A gente primeiro fez o teste de chicote elétrico, a princípio ele fez o teste da integridade do chicote, perfeito, dando continuidade, resistência do chicote ali, ok, né? Daí a gente foi orientando o cliente para ele poder estar fazendo o teste do sensor de detonação, né? Antes disso, eu também pedi para ele confirmar o torque aplicado ali, né? Porque o sensor de detonação ele tem um torque específico para ele poder pegar o sinal bem certinho, né? Então, eu fui orientando o cliente ali a estar fazendo esses testes e torque ok, a integridade do chicote estava ok. Até se você quiser entrar ali, Léo, no manual do carro ali Isso, eu já de estou me torques adiantando dele. aqui, né? Tu comentou referente à parte de diagramação, né, Jack? Os torques ali do sensor de detonação a gente Isso, também tem isso. aplicado, né? Uhum. Então foi verificado ali a parte do chicote, foi verificado o torque ali, porque normalmente para nessa parte, né? Porém, nesse carro aí ele tava tudo correto, né? Uhum. Aí aqui na Temos o torque aí. enciclopédia, né, tem um torque do sensor de detonação, instruções de aperto, né, com um valor especificado ali para a aplicação do veículo, né?
Exatamente, o torque é muito importante, porque às vezes ele pode interferir no sinal do sensor de detonação, né? Uhum, Então, se aplicar torque demais, pode quebrar sensor. Se aplicar torque de menos, o sensor não pode reconhecer direito ali o sinal, né? uhum, A combustão ali do cilindro, né? Então, a gente fazendo esses testes com o cliente, a gente tem um diagrama aí também, né? São dois uhum. fios ali que são ligados a ele, né? Ali ele tem uma malinha de blindagem também para não sofrer interferência no sinal. Então, fazendo todos esses testes com o cliente, a princípio tudo ok. Ele retornou no chat, não, fiz os testes que você pediu, tá tudo ok. Aí a gente entrou um pouquinho mais num teste mais avançado, que era fazer o teste do sinal do sensor de detonação, fazer o teste em bancada ali mesmo, né? Então, eu pedi para o cliente, como ele não tinha osciloscópio na oficina, eu pedi para ele fazer o teste com multímetro mesmo, dá para fazer esse teste com multímetro, na escala de tensão de corrente alternada, né? Lá no multímetro é VAC, então ele colocou nessa escala e ele colocou as duas pontinhas do multímetro nos dois pinos do sensor. Aí você fazendo esse teste em bancada, se você deixar conectado e bater com uma chavezinha ali em cima, ele tem que dar uma variaçãozinha de sinal normalmente ali na faixa de 1 volt de tensão, né? Então, aí é onde que a gente chegou na falha, que realmente era o sensor de detonação que estava com falha, né? Porque ele não gerava nada de sinal, ele ficava Uhum. paradinho o sinal dele, né? Inclusive, Jack, a Então, gente tem nesse. uma demonstração do teste, né? Que o Walter, através de uma pesquisa de Exatamente. campo, ele monitorou, tá? Eu vou, no caso, botar esse testezinho aqui, até mesmo o pessoal, como a gente já mencionou, é um sensor que até pouco tempo não dava defeito, realmente não aparecia falha, né? Então eu vou só É botar o verdade. vídeo aqui para o pessoal poder dar uma verificadinha de como se realiza o teste do sensor de detonação. Beleza, pessoal? A gente já volta daqui a pouquinho, um minutinho e meio aí, vai estar rolando aí o vídeo para vocês, beleza? E eu estou aqui com o osciloscópio conectado. Vamos ver como é que é um sinal característico do sensor de detonação. Então, para pegar o sinal, eu vou bater com um objeto metálico em cima do parafuso do sensor. O sensor vai captar essa vibração e transformar essa vibração numa tensão de corrente alternada. Então, quando o sensor está funcionando, ele transforma essas vibrações, essas deformações, em tensão de corrente alternada. A tensão de corrente alternada deve ter uma amplitude de pelo menos 1 volt. É lógico que essa amplitude, esse pico da tensão, varia em função da intensidade da detonação e da frequência das detonações. Então, simulando uma detonação, a gente vai dar uma batidinha ali no parafuso e vamos ver o que acontece. Ó, vamos lá, vamos tentar ali. Ó, vou pegar um objeto metálico, uma chave de fenda aqui, o lugar é sempre de difícil acesso, e vou dar batidas em cima do parafuso. Observe o sinal aqui, ó, vamos dar uma observada no sinal. Olha aqui, analisando o sinal aqui no osciloscópio, olha só, eu tenho aqui nesse primeiro pico do sinal, ó, eu tive aqui mais ou menos 1,7 volts. Você observa que o comportamento do sinal é exatamente igual ao comportamento da frequência dessa onda sonora, dessa deformação. Você vê que o sinal ele vai diminuindo. Eu bati e o sinal foi diminuindo. Ou seja, este é um sinal característico de um sensor de detonação em perfeito estado de funcionamento. Esse é um sinal ideal. Quer ver? Vamos medir mais uma vez ali para a gente avaliar de novo. Quer ver? Vamos lá. Vamos medir mais uma vez. Olha lá. Vamos bater. Ó, observa, ó, tá vendo? Ó? Então, um sinal característico de um sensor de detonação. Essa aí foi mais uma dica Doutoria em Campo. É isso aí, pessoal. Né? Então, só o videozinho aí para poder ilustrar, né? Ficar mais fácil aí para o pessoal entender, né, Jack, como é que se faz aí o teste no sensor de detonação, né? E provar que o sensor de detonação Exatamente. dá defeito sim, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, a falha foi realmente, né, o sensor de detonação, né? Como eu mencionei, ele é uma falha que está bem recorrente, né? Então já está chegando, a gente já está orientando aí nesse sentido aí o nosso reparador lá, ele já tá fazendo as verificações corretas e fazendo também a devida manutenção, né? Sem trocar peças em vão, né? E concluindo o diagnóstico dele, né?